E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos ao último ponto do nosso método PRV, pensamento, relacionamento e valor. Hoje a gente vai conversar sobre valor. Esse que é um tema bem ambíguo na advocacia, porque as pessoas compreendem que valor quer dizer diretamente dinheiro. Mas não é só isso, valor também é o que você entrega. Então, essa ambiguidade é importante que você tenha de forma destrinchada. Porque se você fala com seu cliente sobre dinheiro e não mostra o teu trabalho, o que ele significa, o que ele vai trazer benefício para o cliente, você está falando não sobre valor, e sim sobre dinheiro. No entanto, se você conversa com o teu cliente e fala sobre a importância do teu trabalho, o que você vai trazer para ele, etc, e tal, etc, e não fala sobre o dinheiro envolvido, o teu cliente vai dizer, tá, beleza, entendi que você vai fazer algo importante, mas quanto custa? Então você tem que ter o equilíbrio entre isso, tá? Para a gente finalizar esse nosso encontro, para a gente compreender o método PRV em sua totalidade, especialmente nessa parte de valor, que é o nosso assunto de hoje, eu trago para vocês 3 reflexões. Veja, na advocacia tradicional, nós estamos habituados a compreender os honorários médios. Por exemplo, quanto custa a ida a uma audiência? Quanto custa, por exemplo, uma hora de atendimento? Ou quanto custa um processo judicial? Um contrato mensal? Essas respostas a gente, em tese, tem na ponta da língua, mas ela está tratando do mercado da advocacia, digamos, mais tradicional, mais no meio termo ali da valorização dos serviços jurídicos. Como assim sendo meio termo? Vamos lá. Nós temos 3 formas de precificar os nossos honorários. Primeira, você ter um baixo custo, ou seja, produtos que custam muito barato, que o desafio de você vai ser vendê-los para muita gente. Vou dar um exemplo, e-book. Eu tenho diversos e-books publicados, todos estão à venda. Ué, Tiziano, mas custam quanto? Os meus e-books vão de R$ 27 a R$ 57. Ué, como assim R$ 7? Bom, isso aí a gente deixa para outra conversa, é porque o 7 faz com que a nossa mente jogue o preço para baixo. Então, a pessoa, quando olha para qualquer preço que termina com 7, ela tende a sentir o preço menor. Fica a dica. Mas bom, o e-book é uma excelente forma, uma excelente arma de você criar um produto em pouco tempo e conseguir escala. Ou seja, você coloca lá para vender por um preço baixinho. Agora você tem que demonstrar o que o cliente vai ganhar com aquilo. Por exemplo, um e-book, digamos que você seja da área do direito de família, tá? Cara, olha só, eu queria falar sobre divórcio, porque meus clientes não entendem bem e tal, isso aqui tudo bem. Cria um e-book, passo a passo para um divórcio mais leve, porque não tem nenhum divórcio que seja positivo, nenhum divórcio que seja gostoso. Você está, obviamente, encerrando uma relação que foi construída lá atrás e, bom, cria um e-book sobre isso e bota à venda. E vai atrás de vender para o teu público. Só se lembra, você tem que vender muitos para conseguir ter um valor baixo. Esse mercado intermediário, que eu não vou gastar tanto tempo falando sobre ele, é o grande perigo da advocacia, que é você cobrar aquele preço, digamos, o preço de referência da tabela da OAB, ou o preço que o teu amigo cobra, ou que o fulano de tal lá no escritório sempre cobrou e tal. Tá, isso nunca foi questionado. Se você tiver nessa cobrança, você vai estar num oceano de uma concorrência muito difícil por preços, porque o escritório do teu lado pode cobrar a mesma coisa, ou cobrar menos, ou cobrar um pouco mais e conseguir ser mais atrativo, então você vai perder o cliente. Agora, a cereja do bolo, gente, é o tal do high ticket. O tal do high ticket que significa você cobrar muito, você cobrar bem e ter poucos clientes. Tiziano, você está dizendo que essa é a melhor opção? Não, não, não. A melhor opção é você ter os 3, tá? O que eu acho mais interessante, sem dúvida alguma, é o high ticket, porque ele faz com que você, advogado, volte de fato para o seu interior, para você entregar o que você é bom. Veja, se alguém me contrata para uma demanda, por exemplo, a gente atende alguns cineastas, a gente trabalha com propriedade intelectual, tem uma certa demanda na área de direitos autorais. Se um cineasta me contrata para uma revisão de um contrato, entre aspas, apenas, o que ele quer? É que eu entregue para ele aquelas correções. Eu tenho 2 formas de fazer isso. Eu vendo pela consultoria do meu escritório, ali naquele mercado intermediário, tem lá o preço de cada profissional que vai se envolver, incluindo o meu, que tem que ser o menor envolvimento possível, de modo a gerar uma economia para o cliente. E eu tenho a possibilidade de oferecer para ele uma entrega muito maior.
Por exemplo, no caso cineasta, eu posso dizer o seguinte, olha, eu vou revisar teus contratos, mas tem um detalhe. Você precisa prospectar investimentos para o teu filme? Não, claro, eu preciso e tal, eu já tenho aqui, sei lá, verba da Ancine, tenho aqui do BNDES, mas não tenho aqui alguma coisa, empresa privada. Isso tá bom. Seguinte, eu cobro tanto de honorários a cada contrato que eu traga para você de patrocínio. Tem problema fazer isso? Não, veja, em tese, não é atividade jurídica em si, mas eu não tenho impedimento nenhum de apresentar um patrocinador para o meu cliente. Se eu faço isso, eu consigo cobrar honorários muito mais caros. Então, ao invés de você cobrar 2, 3, 4 mil reais para revisar um contrato, cá para nós, a tecnologia resolve isso por muito menos, tá? Eu posso cobrar muito mais se eu trouxer outras coisas para ele. Por exemplo, se eu conseguir apresentá-lo para um festival de cinema que seja importante, seja estratégico para ele colocar o seu filme. Beleza, gente? Lembre-se sempre, método PRV, Pensamento, Relacionamento, Valor. Hoje conversamos sobre valor. Não pense que sua advocacia ela precisa ser tradicional, ela precisa ser igual à advocacia de 2.300.000 advogados. A sua advocacia ela precisa ser inovadora, ela precisa que você pense como startup, que você se relacione de forma estratégica e que você saiba precificar seus honorários. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima.